Todo mundo escutando? Beleza? Tô me sentindo o Júnior. Eu vim com isso aqui porque vai ter vídeo, eu vou mostrar pra minha avó. Ela sempre acha que eu trabalho de bermuda. Tá até meio pequeno. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Gustavo Bonafé e eu tenho 23 anos. Sou empreendedor, ainda em formação na faculdade. Eu tenho um problema sério com faculdade. Eu tranquei 2 anos, tentei não voltar, mas não teve jeito. Forças maiores me levaram de volta para aquele ambiente que eu gosto muito, tá? E nessa fase de formação, né, o Alex falou uma coisa que eu já estava meio nervoso, né, de estar aqui no TED realizando um sonho. E o Alex disse uma coisa que me deixou mais nervoso ainda, que eu não vou voltar para casa. Depois de formado, não vou mais morar com meus pais. Isso é tenso. Obrigado, Alex, por ter me deixado mais nervoso, tá? Agora eu acho que eu posso continuar. Bom, como um jovem, né, que trabalha com o desenvolvimento de jovens, apoiando o crescimento dessa geração, eu sempre fiquei muito incomodado com algumas teorias que a gente tem acesso. Vários vídeos, textos, livros falando de geração X, Y, Z, Millennials, Baby Boomers e tal. E o grande incômodo que essas teorias me geravam, e aí eis eu aqui tentando desconstruir alguma coisinha, parte do seguinte princípio, dessa frase. Essa frase ela me deixa muito intrigada. Toda generalização é ignorância disfarçada de opinião. Ela é forte. Bem forte. E, inclusive, quando eu olho para ela, não sei se ela é uma generalização também. Então eu fico, usar ou não usá-la. Mas aí, se tratando de um contexto em que a gente está falando de pessoas, no caso jovens, eu acho que ela é válida sim. Porque a partir do momento que você generaliza toda uma geração, colocando ela na mesma caixa, trazendo algumas características que são semelhantes, você está perdendo uma coisa muito sutil do ser humano, que é a essência individual. Então, eu fiquei procurando no Google, que o Thiago mostrou lá, o mundo. E aí eu fiquei procurando algumas frases que encaixam com as diversas fontes que eu procurei. Né? Então, geração Y não gosta de autoritarismo, não gosta de ter chefe. Nós somos a geração da tecnologia. Faz sentido? Faz sentido, né? Querendo ou não, crescemos. O Thiago trouxe bem isso em meio à tecnologia. Que mais que falam da geração Y? Falam que nós não sabemos planejar muito bem, a gente gosta do improviso. Que mais? Nós temos necessidade de ter voz ativa no mundo. Também é uma outra coisa que vai aparecendo. Enfim, uma série de fatores, de falácias e de afirmações que acabam nos rotulando como geração. E aquilo ali ficava, não é isso, porque isso aqui que falaram que é a geração Y, e eu sou da geração Y, não faz tanto sentido para mim. Algumas coisas fazem sim, outras não. E quando a gente fala todos, toda geração Y é assim, assim, assado, todos é uma palavra muito forte também. Imagina, tenta imaginar todos. Não dá. Foge da nossa realidade. Eu fico lá, que tamanho que é todos? Não tem como. Então, dando sequência... Opa, volta aí. Não, é para baixo. Aqui, tá. Então, nessa linha, né, começou ali generalização. Cara, eu não posso generalizar. Então, a primeira reflexão que veio é: geração é diferente de característica, perfil. Então, a própria etimologia da palavra geração traz a ideia de um espaço no tempo que as diferentes pessoas ocupam. Então, dizem que um século tem 3 gerações, alguma coisa assim. Então, tem um espaço de tempo. E aí, quando a gente fala de geração Y, que é das pessoas que nasceram entre 80 e 90, somos da mesma geração, sim. Então, faz sentido. Hoje estamos aí com 30 e poucos, 20 e poucos.
né, dependendo de onde você nasceu. Então, somos da mesma geração. Nascemos no mesmo espaço de tempo. E esse mesmo espaço de tempo, ele ajuda, sim, a desenvolver algumas características em nós. Então, por exemplo, a tecnologia, ela querendo ou não, ela traz bastante coisa para a gente. Ela molda muita coisa. Eu estava lendo um livro esses dias que chama O que a internet pode fazer com o nosso cérebro? Alguma coisa assim? A geração superficial era o nome. E lá fala que no ambiente da internet, para quem tem acesso, então lembrando, nem todos têm acesso, mas para quem tem acesso, a internet ela tem um ambiente que incita, que instiga a sua tomada de decisão rápida. Então vamos pensar no Facebook. Quando você entra no Facebook, você vê aquele tanto de fotos, frases, links do lado, grupos aqui, e você tem que tomar uma decisão, porque parado você não vai ficar. É da nossa geração essa questão do ser ágil, ser rápido, né, da geração que tem contato com a tecnologia. E a partir do momento que você vai instigando, vai estimulando a sua tomada de decisão rápida, o seu cérebro vai moldando-se a esse padrão. Então, cada vez mais a gente tenta tomar decisões rápidas e isso acaba indo para o mercado de trabalho, para a empresa, para a família. A gente quer gerar solução rápido. Então, sim, essa geração, a geração está relacionada à idade, perfil e característica, a outros fatores externos. E quando a gente generaliza, a gente perde aquela coisinha que é a dinâmica da vida. Nenhum de nós aqui tem uma biografia igual. E esse é o ponto principal dessas teorias que estão aí. E aí, pensando sobre isso, eu fiquei martelando e indo atrás de conteúdos que pudessem me ajudar a embasar um pouco mais, entender como que o jovem se relaciona com a empresa, como que o jovem se relaciona consigo mesmo. E aí eu cheguei num conteúdo da antroposofia, que é uma ciência espiritual que estuda o homem e a sua sabedoria. E a antroposofia ela tem uma visão muito apreciativa para a natureza. Então ela tenta trazer vários conteúdos, extraindo dos meios naturais alguns aprendizados, alguma sabedoria. E aí é olhando para a natureza que a gente começa aqui um novo conteúdo com o intuito de expandir esse olhar para as gerações e a relação do ser humano com as organizações. Então, se a gente pensa na natureza, a gente tem alguns reinos principais. Tem vários reinos, inclusive o Pokémon, mas eu vou citar os principais aqui. A começar pelo reino mineral. Então, vou pensar numa pedra. Uma pedra é algo que ocupa espaço, que não consegue se movimentar, que não tem vida, é algo duro, firme. Esse é o reino mineral. Aí depois a gente tem o reino vegetal, das plantas, que já começa a ter algumas características diferentes. Por exemplo, a vida, né, a busca pela vida, alguns processos vitais que dão às plantas uma dinâmica diferente das pedras. Depois a gente tem o reino animal, né, que já também apresenta outras características, outras qualidades. Então, no reino animal, a gente já tem a questão do instinto, do viver em grupo, dos sentimentos, né, até algumas emoções ali no reino animal. E, por fim, o próprio reino do homem. Podemos colocar assim, afinal de contas, somos frutos da natureza, da mãe natureza. E aí, quando a gente pega esses reinos e olha para o nosso próprio corpo, a gente enxerga que existem sim semelhanças, tanto nós como indivíduos, como também olhando para as empresas. Então aqui, esse senhorzinho aqui. Sim, beleza. Se a gente tem o reino mineral na natureza, nós, como seres humanos, temos o corpo físico, temos a nossa estrutura, os ossos, a pele e tal. Tanto que quando a gente morrer, a gente vai voltar para lá, né? Vai virar terra de novo, lá os minérios, o cálcio vai decompor, enfim, vai voltar para o reino mineral. Vai demorar, tá, gente? Mas é bom já alinhar expectativas que vai chegar lá, né? Então temos o corpo físico também. E aí, no reino vegetal, a gente já começa a ter alguns processos vitais, e aqui também a gente tem um corpo biológico, um corpo vital, que dá vida a esse corpo físico. Eu não estaria aqui me movimentando se eu não tivesse um corpo vital, né? Aqui assim, na malemolência. Por quê? Eu tenho circulação, tenho respiração, tenho alguns processos dentro de mim que me ajudam a viver, né? Aí a gente tem o reino animal e dentro de nós a gente tem o corpo astral, que é onde está a alma,
os sentimentos, as emoções, a relação simpatia, antipatia, o instinto, o ego mora por aqui, a cobiça, enfim, temos essa dinâmica toda interna. E por fim, aquilo de mais valioso que temos, o eu. A biografia de cada um, a história de cada um, a essência de cada ser humano. E aí quando a gente vai para as organizações, temos algo semelhante. Temos os recursos, os processos, as relações e a identidade da organização. Então, os recursos, por exemplo, isso aqui é um recurso, as cadeiras são os recursos. E se essa sala tivesse vazia e ninguém tivesse tudo desligado, seriam apenas recursos. Eles precisam de processos para acontecer. Então precisa que alguém chegue lá, ligue o botãozinho do slide aqui para aparecer esse negócio de luz e tal. Precisa desse negócio aqui do Júnior para falar, para voz chegar em todo mundo. Precisa de relações também. Tem pessoas, tem hierarquia dentro de uma organização. Tem a questão da política, a questão do trabalho em equipe, liderança. Toda organização tem isso. Senão não é uma organização. A organização são várias pessoas juntas, independente do setor que ela tiver. E por fim, a identidade, a missão, a visão, os valores, a história única daquela organização. Então, olhando para a natureza, para o ser humano e para a organização, a gente vê que existem alguns padrões. Padrões que começam a expandir um pouco mais o nosso olhar em relação ao nosso relacionamento com as organizações, por exemplo. Então, vendo esses 4 níveis no ser humano, vendo esses 4 níveis nas organizações, a gente chega à conclusão que existem pontes entre eles. E a primeira ponte de todas é a segurança, os recursos que o Alex trouxe. Então, para você sanar a questão física, a questão estrutural, você precisa de segurança, sim. Você precisa de um monstrado, você precisa de benefício, plano de saúde, esse tipo de coisa que toda boa parte das empresas oferece. A gente também tem um nível de dedicação, a ponte da dedicação, que conecta o ser humano aos processos, ao trabalho que ele faz. É quando ele gosta da job dele. Aquilo ali que ele está fazendo faz sentido para ele. Ele gosta de fazer aquela atividade. Tem também a ponte da motivação, que é, então, eu gosto de trabalhar nesse lugar, eu gosto do meu chefe, eu gosto da minha equipe, como eu me sinto aqui? Como que são as pessoas que estão aqui junto comigo? Algumas pessoas dependem bastante dessa ponte de motivação para continuar o trabalho. E, por fim, a ponte de identificação. Os meus valores de vida estão totalmente alinhados com os valores dessa empresa. A minha missão de vida está coerente com a missão que essa empresa fala. E aí, quando a gente tem essa imagem holística aqui, vem algumas questões. Será que todo jovem é igual na hora que vai se relacionar com uma organização? Será que não tem jovens que buscam, por exemplo, segurança? E aí, se a gente for olhar para comunidades mais carentes, para pessoas de uma classe mais baixa, será que o que importa para ela mesmo não é a segurança? Ou será que é a identificação, aquela coisa mais abstrata? Então, você começa a olhar para a sociedade e ver que tem diversas variações. Pode ser que o jovem esteja buscando todas as pontes na mesma organização. É difícil? É difícil. É impossível? Não sei. Pode ser que você esteja buscando só uma ponte. Então, com essa visão, a gente consegue expandir um pouco, ao mesmo tempo que fecha, não fecha, mas é uma estrutura, né? Você tem ali papéis, tem uma figura mostrando essas relações, mas ao mesmo tempo você abre, porque cada ser humano vai se relacionar com a organização de uma maneira. E aí nessa linha, trazendo aqui algumas reflexões e resgatando essa essência única que cada um de nós tem, Aristóteles falava lá muito antigamente, eu não tinha nascido ainda. E ele falava assim: onde meus talentos e paixões encontram as necessidades do mundo, lá está o meu caminho, lá está o meu lugar. E aí eu deixo essas reflexões aqui para vocês. Quais são os meus talentos? Quais são as minhas paixões? Aquilo que eu faço com brilho nos olhos, eu nem percebo o tempo passar. Quais são as necessidades que estão ao meu redor? O que o mundo precisa? Qual é o chamado que está à minha volta? O que eu posso fazer com isso? E aí, tenha certeza que quando você conseguir achar aquele lugarzinho especial
que une seus talentos, suas paixões e o chamado do mundo, você vai descobrir o seu lugar. Ali está o seu lugar. Então, é um processo dificílimo. A gente tem que cuidar para não desandar, para ficar atento e sempre com aquela chaminha da reflexão acesa. Eu estou no lugar certo, para onde eu quero ir? O que eu faço eu gosto realmente ou não? E tenha certeza que esse mundo, do tamanho que ele é, sábio como ele é, dinâmico como ele é, ele com certeza está esperando e está separando o seu lugar, e é um lugar muito nobre, sem dúvida nenhuma. Então, deixar um pouco essa questão, essas reflexões, para que vocês, para cada um de nós, consigamos aí encontrar o nosso lugarzinho e fazer de alguma maneira um pouco de diferença. A mudar um pouco a realidade que está na sua volta, se isso fizer sentido, e a crescer junto, compartilhar, aprender, todos juntos. Então essa é a mensagem que eu gostaria de dar para vocês. Muita gratidão por estar aqui, é um grande prazer e um bom evento a todos.